O coração de Paulo batia com a emoção descontrolada de um adolescente enquanto ajustava o chapéu de cozinheiro em frente ao espelho retrovisor do carro. 2 anos de casamento com a Sandra e nunca, em momento algum, tinha tentado uma loucura como esta. A ideia, tão absurda quanto irresistível, tinha surgido na noite anterior, durante um jantar de negócios onde um sócio, entre copos de vinho e risadas forçadas, brincou sobre o quão bem ele conhecia realmente a sua esposa. Conhece-la quando ela não está a representar para ti, perguntara ele, a sua voz tingida de uma ironia que, na altura, Paulo ignorou, mas que agora ressoava na sua mente como um eco perturbador. A semente da dúvida tinha sido plantada. Naquela mesma manhã, Paulo despedira o cozinheiro, um homem competente, com uma indenização generosa e uma história mal inventada sobre remodelações urgentes na cozinha. Agora, enfiado num uniforme branco que lhe ficava ligeiramente apertado nos ombros, emprestado por um amigo dono de um restaurante, e com documentos falsos que o identificavam como Miguel Herédia, dirigia-se à sua própria quinta nos arredores de Lisboa. A ironia da situação quase o fez rir. Bom dia. Venho para o lugar de cozinheiro, disse ele ao porteiro, o Sr. António, um homem que o via quase todos os dias mas que, compreensivelmente, não o reconheceu sem o seu fato executivo impecável e o carro de luxo. Pode entrar, Sr. Miguel. A senhora Dona Sandra está à sua espera. Paulo caminhou pelos corredores que conhecia como a palma da sua mão, mas tudo parecia estranho, distorcido, visto desta nova perspectiva. Os mármores italianos, caros e frios, e os quadros de artistas de renome que antes o enchiam de orgulho, agora pareciam intimidá-lo, como se fossem testemunhas silenciosas da sua farsa. Sandra apareceu no hall de entrada, impecável como sempre, num vestido de linho cor de marfim que realçava a sua elegância e com o cabelo apanhado num coque perfeito, sem um único fio fora do lugar. Paulo sorriu para si mesmo, antecipando a sua surpresa, o seu riso quando ele revelasse a brincadeira. Deve ser o Miguel, disse Sandra, sem sequer o olhar diretamente nos olhos, o seu tom de voz tão polido e distante como o mármore sobre os seus pés. Sou a senhora Sandra. Espero que compreenda que esta casa é gerida com padrões muito específicos e rigorosos. Sim, senhora, respondeu Paulo, baixando a cabeça para esconder o sorriso que teimava em formar-se nos seus lábios. A Mariana vai mostrar-lhe a cozinha e explicar as regras. Não tolero mediocridade nem familiaridades. Ficou claro. Paulo assentiu, o sorriso a desvanecer-se, surpreendido pela frieza cortante na sua voz. Sandra nunca, jamais, lhe falara daquela maneira. Uma mulher jovem, com cerca de 28 anos, apareceu vinda da cozinha. Tinha o cabelo preto apanhado num rabo de cavalo simples e uns olhos calorosos que contrastavam com a sua expressão visivelmente cansada. Miguel, sou a Mariana, a empregada doméstica. Venha, eu explico-lhe tudo. Enquanto caminhavam em direção à cozinha, Mariana sussurrou, com a voz baixa e cúmplice, a senhora está com um humor terrível hoje. As crianças entornaram-se uma ao pequeno almoço e já sabe como ela fica. Paulo, na verdade, não sabia. Ele nunca presenciava os pequenos almoços em família, saía sempre demasiado cedo para o escritório. As crianças? Perguntou, fingindo uma ignorância que agora lhe parecia dolorosamente real. O Diogo, o Gonçalo e a Beatriz. São filhos do Sr. Paulo de casamentos anteriores. São bons meninos, mas... Mariana interrompeu-se, como se tivesse dito mais do que devia. A cozinha era ampla e moderna, equipada com eletrodomésticos de aço inoxidável que o próprio Paulo tinha escolhido no ano anterior. Mariana mostrou-lhe onde estavam os utensílios e começava a explicar as rotinas quando um choro agudo e desesperado atravessou as paredes. Não quero, gritou uma vozinha infantil. Paulo reconheceu imediatamente o choro de Diogo, o seu filho mais novo. O seu instinto paternal gritou dentro dele, impelindo-o a correr, mas Mariana deteve-o com uma mão firme no seu braço. Não se meta. A senhora fica furiosa quando interferimos na disciplina dela. Da sala de jantar chegou a voz de Sandra, mas não era a voz melodiosa e encantadora que Paulo conhecia. Era áspera, cruel, desprovida de qualquer calor. Vais comer tudo. Não me interessa se choras. Não és meu filho, por isso não vais fazer birras à minha mesa. Paulo ficou paralisado, as palavras a cravarem-se no seu peito como estilhaços de vidro. A colher que segurava caiu-lhe da mão, produzindo um ruído metálico que ecoou na cozinha silenciosa. Caminhou lentamente, como se os pés pesassem uma tonelada, até à porta da sala de jantar e espreitou discretamente. A cena que presenciou roubou-lhe o ar dos pulmões. Sandra segurava Diogo, o seu pequeno Diogo, numa cadeira alta, prendendo-lhe as mãozinhas enquanto lhe enfiava colheradas de papas de aveia pela boca. O menino chorava desesperadamente, com lágrimas a escorrerem pelas suas bochechas rosadas e manchadas de comida. Engole, ordenou Sandra. Nesta casa não se desperdiça comida, muito menos por causa de um pirralho mimado. Diogo tossiu,
cuspindo parte da papa, o que enfureceu ainda mais Sandra. Agora vais comê-la do chão. Não, mamã Sandra, por favor, soluçou Diogo, a sua vozinha quebrada. Não sou tua mamã. Eu não pari nenhum pirralho como tu. Paulo cerrou os punhos com tanta força que as unhas se cravaram nas palmas das mãos, lutando contra o impulso primário de entrar a correr e arrancar o seu filho daquele pesadelo. Como era possível que nunca tivesse visto isto? Gonçalo, com 7 anos, estava sentado em silêncio do outro lado da mesa, os olhos enormes, paralisados de terror. Quando tentou aproximar-se do irmão mais novo, Sandra fuzilou-o com o olhar. Tu também ficas calado. E se entornares mais uma gota de sumo como esta manhã, ficas sem jantar. A mãozinha trêmula de Gonçalo largou o copo, que tombou sobre a mesa. O sumo de laranja espalhou-se lentamente, como uma mancha de vergonha, em direção à borda. Gonçalo, gritou Sandra, levantando-se tão bruscamente que a cadeira cambaleou. O menino encolheu-se, antecipando o que viria a seguir. Desculpa, desculpa, não foi de propósito, murmurou, com lágrimas a formarem-se nos seus olhos. Claro que foi de propósito. És tão inútil como o teu irmão. Mariana apareceu subitamente, como um anjo da guarda, com um pano na mão. Senhora, eu limpo isso agora mesmo, disse com uma voz calma, mas Paulo notou a tensão nos seus ombros. Não. Ele que limpe. Tem de aprender que os atos têm consequências. Senhora, foi só um acidente. O Gonçalo é uma criança. Sandra virou-se para Mariana, com fúria nos olhos. Quem te pediu a tua opinião? Tu limpas, cozinhas e calas-te. Não te pago para educares estes pirralhos. Mariana baixou a cabeça, mas Paulo viu como ela apertava o pano entre as mãos. Gonçalo desceu da cadeira e começou a limpar o sumo com as suas pequenas mãos, soluçando baixinho. Paulo sentiu algo a partir-se dentro do seu peito ao ver o seu filho humilhado daquela maneira. Onde está a Beatriz? Perguntou Sandra de repente. No quarto dela, senhora. Acabou o pequeno almoço cedo, respondeu Mariana. Que deixa imediatamente. Quero que ela veja o que acontece quando se portam mal. Paulo recuou para a cozinha, sentindo-se tonto, nauseado pelo que acabara de testemunhar. Mariana entrou pouco depois com Diogo ao colo. O menino continuava a chorar, mas agora eram soluços silenciosos, que partiam a alma. Chiu, já passou, meu pequenino, sussurrou-lhe Mariana ao ouvido, embalando a criança com uma ternura que contrastava violentamente com a cena anterior. Beatriz apareceu à porta da cozinha. Aos 9 anos, era a mais velha dos 3 e desenvolvera um instinto protetor feroz em relação aos seus irmãos. Paulo viu nos seus olhos uma maturidade que uma criança da sua idade não deveria ter. O que é que fizeram ao Diogo? Perguntou, aproximando-se de Mariana. Nada de grave, meu amor. Só teve uns problemas com o pequeno almoço, respondeu Mariana, mas a sua voz tremeu ligeiramente. Beatriz não se deixou enganar. Acariciou a cabecinha de Diogo e depois abraçou Gonçalo, que tinha entrado silenciosamente na cozinha com os olhos vermelhos e inchados. Não chorem, sussurrou aos irmãos. Lembrem-se do que eu vos disse. Quando o papá voltar da viagem dele, tudo vai ficar melhor. Paulo sentiu as pernas fraquejarem. Os seus filhos, os seus pequenos tesouros, estavam à espera dele, confiando que ele os resgataria, sem saberem que ele tinha andado a viajar desnecessariamente enquanto este inferno se desenrolava na sua própria casa. Sandra entrou na cozinha com passos decididos e todas as crianças se enrijeceram automaticamente, como se um predador tivesse entrado na sala. Miguel, disse, dirigindo-se a Paulo sem realmente o ver. Quero que prepares o almoço para 1h. Salada César e salmão grelhado para mim. Para as crianças. Fez uma pausa desdenhosa. Qualquer coisa simples. Não merecem nada de especial. Paulo assentiu, sem confiar na sua própria voz para responder. E Mariana, leva estas crianças lá para cima. Não quero vê-las até à hora de comer. Sim, senhora, murmurou Mariana, pegando em Diogo e fazendo sinal aos outros dois para que a seguissem. Enquanto subiam as escadas, Paulo ouviu Beatriz perguntar a Mariana em voz baixa: achas que o papá nos leva com ele quando voltar? A resposta de Mariana foi demasiado suave para ser ouvida, mas Paulo viu como a mulher apertou Diogo com mais força contra o seu peito. Quando ficou sozinho na cozinha, Paulo encostou-se à bancada, tentando processar o turbilhão de emoções que o assolava. A mulher por quem se tinha apaixonado 2 anos antes, a mulher com quem se casara acreditando que seria uma mãe perfeita para os seus filhos, era um monstro. Mas havia algo mais, algo que o perturbava profundamente, a maneira como Mariana protegera as crianças, como as consolava, como elas a procuravam instintivamente quando sentiam medo. Ela era mais mãe para os seus filhos do que a sua própria esposa.
Sandra regressou meia hora depois, a falar ao telemóvel com uma amiga. Sim, querida, as crianças são uma dor de cabeça constante. Quem me dera que o Paulo os mandasse para um colégio interno de uma vez por todas. Não, ele não me ouve. Estão lá em cima com a empregada. Sim, essa também já me tem farta. Sempre a meter-se onde não é chamada. Paulo fingiu estar concentrado a cortar legumes, mas cada palavra era um soco no estômago. O novo cozinheiro parece competente, continuou Sandra, olhando para ele como se fosse uma peça de mobiliário. Pelo menos não terei de me preocupar com a comida. Não é, Miguel? Sim, senhora, conseguiu responder Paulo. Bom, espero que dures mais que o anterior. O Paulo queixa-se quando tenho de mudar de pessoal constantemente, como se fosse culpa minha que os criados sejam tão incompetentes. Desligou o telemóvel e dirigiu-se diretamente a Paulo. Ouve-me com atenção, Miguel. Esta é uma casa séria, com regras estritas. Não quero que te envolvas com as crianças mais do que necessário. A Mariana já as mima demasiado. O teu trabalho é cozinhar, servir e manter-te invisível. Entendido? Entendido, senhora? Ótimo. E outra coisa, espero pontualidade absoluta nas refeições. Se a minha comida chegar fria ou tarde, procuras outro emprego. Não sou como essas patroas que toleram a mediocridade. Sandra saiu da cozinha, os seus saltos altos ecoarem no mármore, deixando Paulo sozinho com os seus pensamentos tormentosos. Uma hora mais tarde, enquanto preparava o almoço, Mariana desceu para ir buscar água para as crianças. Eles estão bem? Perguntou Paulo, tentando soar casual. Mariana olhou com surpresa. Sim, estão habituados, respondeu com uma tristeza palpável na voz. O Diogo adormeceu a chorar, mas o Gonçalo e a Beatriz estão a brincar em silêncio no quarto da Beatriz. É sempre assim. Mariana estudou cuidadosamente. Por que é que perguntas? A maioria das pessoas não se interessa pelas crianças da casa onde trabalham. Paulo sentiu que estava a pisar em terreno perigoso, mas precisava de saber mais. É que parecem bons meninos. Não entendo porque é que a senhora é tão severa com eles. Severa, repetiu Mariana com amargura. É uma forma simpática de o dizer. Aproximou-se mais, baixando a voz. Aquelas crianças perderam as mães e agora têm de lidar com isto. O Gonçalo ainda pergunta quando é que o pai vai voltar. O Diogo nem sequer se lembra de como era antes. E a Beatriz? A sua voz quebrou-se ligeiramente. A Beatriz tenta ser a mãe de todos, incluindo a minha, às vezes. Paulo sentiu o mundo a girar. Ele acreditara que os seus filhos estavam bem, que Sandra os tinha aceitado. E o Sr. Paulo, atreveu-se a perguntar. Ele não vê o que se passa. Mariana soltou uma risada sem humor. O Sr. Paulo vive na sua bolha de trabalho e viagens de negócios. Chega tarde, sai cedo e, quando está cá, a Sandra representa o papel da madrasta perfeita. As crianças aprenderam a não se queixar porque ela ameaça-os com coisas piores se eles falarem. Que tipo de ameaças? Que os vai mandar para longe. Que vai convencer o pai a livrar-se deles. Mariana deteve-se. Não devia estar a falar disto contigo. Se ela descobre. Não direi nada, prometeu Paulo, surpreendido pela sinceridade na sua própria voz. Mariana observou durante um longo momento. Há algo de diferente em ti, disse finalmente. A maioria das pessoas que trabalham em casas assim aprende a fechar os olhos, mas tu pareces realmente importar-te. Antes que Paulo pudesse responder, ouviram passos nas escadas. Mariana afastou-se rapidamente, enchendo um copo com água. Sandra entrou no momento em que Mariana saía da cozinha. Que estavas a fazer aqui tanto tempo? Perguntou com desconfiança. Só vim buscar água para o Diogo, senhora. Estava com sede depois. Depois do pequeno almoço. Vê lá que ele não deixa até à hora do almoço e certifica-te de que não fazem barulho. Vou fazer uma cesta. Naquela tarde, Paulo observou da cozinha como o almoço se desenrolava. Sandra comeu em silêncio enquanto as crianças a olhavam nervosamente. Quando Diogo tentou falar, ela silenciou com um olhar feroz. As crianças comem na cozinha, ordenara ela a Paulo. Não quero vê-las na sala de jantar a menos que seja estritamente necessário. Assim, Paulo preparou 3 pratos pequenos e levou-os para a cozinha, onde Mariana tinha instalado as crianças numa mesa auxiliar. Que cheirinho bom, exclamou Beatriz, tentando manter o ânimo para os seus irmãos. Paulo tinha tido um cuidado especial em tornar a comida atrativa para as crianças, frango cortado em formas divertidas, legumes coloridos e uma pequena surpresa para a sobremesa. O Sr. Miguel cozinha muito bem,
disse Gonçalo a Mariana. Sim, respondeu ela, sorrindo a Paulo. Nota-se que gosta do que faz. Enquanto as crianças comiam, Paulo ficou por perto, fingindo limpar, mas na realidade observando a sua interação. Beatriz cortava a comida de Diogo e assegurava-se de que Gonçalo bebia água suficiente. Mariana contava-lhes histórias engraçadas para os fazer rir. Era uma família, percebeu Paulo. Não a família que ele imaginara quando se casou com Sandra, mas uma família real, funcional, amorosa. E ele era o estranho, a observar de fora. Naquela noite, enquanto servia o jantar a Sandra na sala de jantar principal, ela deu-lhe mais ordens. Amanhã quero que prepares o pequeno almoço às 7 em ponto. As crianças tomam o pequeno almoço às 8 na cozinha. E, Miguel? Sim, senhora. Espero que não sejas como o cozinheiro anterior, que se achava no direito de opinar sobre como eu giro a minha casa. Aqui, cada um tem o seu lugar, e o teu é na cozinha. Estamos entendidos? Perfeitamente entendidos, senhora. Depois de servir o jantar, Paulo subiu para o que seria o seu quarto, uma pequena divisão na área de serviço que nunca tinha visto antes. Era espartano, mas limpo, com uma cama individual e um pequeno armário. Enquanto se trocava, ouviu vozes suaves no corredor. Espreitou e viu Mariana a levar Diogo à casa de banho. O menino ainda parecia frágil depois do incidente do pequeno almoço. Dói-te a barriguinha? Perguntou-lhe Mariana com ternura. Um bocadinho, admitiu Diogo. Vamos lavar os dentes e depois conto-te uma história para te passar. Sim. Paulo seguiu-os discretamente e escondeu-se nas sombras do corredor. Dali, conseguia ver o quarto que Gonçalo e Diogo partilhavam. Beatriz estava sentada numa das camas a ler um livro. Já acabaste os trabalhos de casa? Perguntou Mariana quando entraram. Sim, mas tenho dúvidas a matemática, respondeu Beatriz. Depois de deitar os mais pequenos, ajudo-te. Ok. Paulo observou como Mariana ajudou Diogo a vestir o pijama, como leu uma história aos 3, como os aconchegou um por um com beijos na testa. Tudo o que uma mãe faria. Tudo o que Sandra deveria estar a fazer. Quando Mariana apagou as luzes e saiu do quarto, Paulo regressou rapidamente ao seu, mas não conseguiu dormir. As imagens do dia repetiam-se na sua mente como um filme de terror. Perto da meia-noite, ouviu passos no corredor e, depois, soluços suaves. Levantou-se silenciosamente e espreitou. Mariana estava a consolar Diogo, que tivera um pesadelo. Xiu, já passou, foi só um sonho mau, sussurrava ela. Sonhei que a mamã Sandra me mandava para longe e que o papá nunca mais me encontrava, soluçou Diogo. Paulo sentiu o coração partir-se. Isso não vai acontecer, meu amor. O teu pai ama-te muito, mesmo que esteja a trabalhar, assegurou-lhe Mariana. Como é que sabes? Porque os pais que amam os filhos regressam sempre para cuidar deles. Ele só está perdido agora, mas vai encontrar o caminho de volta. Paulo recostou-se à parede, com lágrimas nos olhos. Mariana tinha fé nele, mas ele estava a dar-se conta de que andava perdido há muito, muito tempo. A manhã seguinte começou cedo. Paulo preparou o pequeno almoço de Sandra enquanto ouvia os sons da casa a acordar. Mariana a dar banho às crianças, as suas risadas nervosas quando pensavam que Sandra não as podia ouvir. Às 8 em ponto, Sandra desceu para a sala de jantar e Paulo serviu-lhe o seu pequeno almoço gourmet português, ovos mexidos com farinheira sobre uma fatia de pão alentejano, sumo de laranja natural, um café encorpado. Está aceitável, disse Sandra depois de provar. Mariana, traz as crianças. Está na hora do pequeno almoço delas. Paulo preparou-se mentalmente para o que viria. As crianças entraram na sala de jantar em fila, limpas e silenciosas. Beatriz ajudava Diogo a subir para a sua cadeira enquanto Gonçalo se sentava cuidadosamente, lembrando-se do acidente do dia anterior. Bom dia, murmurou Beatriz. Sandra nem sequer respondeu. Estava ocupada a ver o telemóvel enquanto comia. Paulo serviu o pequeno almoço das crianças, papas de aveia com fruta, leite morno, torradas cortadas em triângulos. Tinha tido um cuidado especial em torná-lo atrativo e nutritivo. Tudo corria bem até que Diogo, na sua tentativa de alcançar o leite, virou acidentalmente a taça de aveia. A comida espalhou-se pela mesa e pingou para o chão. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Sandra levantou lentamente o olhar do telemóvel, com uma expressão que gelou o sangue de Paulo. A sério, disse com uma voz perigosamente baixa. Diogo começou a chorar imediatamente, sabendo o que viria. Desculpa, desculpa. Não queria, gaguejou. Claro que não querias. Nunca queres, mas estragas sempre tudo. Sandra levantou-se bruscamente, fazendo a sua própria chávena tremer.
Já estou farta. Farta de limpar as tuas porcarias, de aguentar os teus choramingos, de fingir que me importo contigo. Paulo deu um passo em frente, mas Mariana apareceu subitamente com papel de cozinha. Eu limpo, senhora. Não há problema, disse rapidamente. Claro que é problema. Este pirralho não consegue fazer nada bem. Nada. Diogo chorava desconsoladamente agora, com todo o seu corpinho a tremer. Talvez se ele comece na cozinha, sugeriu Mariana suavemente. Talvez se ele não estivesse nesta casa, gritou Sandra. Estou cansada de fingir que me importo com estas crianças. Não são minhas, nunca vão ser minhas e não vou continuar a fingir que gosto delas. Beatriz levantara-se e rodeara Diogo com os seus bracinhos, enquanto Gonçalo se encolhia na sua cadeira. São só crianças, murmurou Mariana, mas Paulo viu a coragem que lhe custou dizer aquilo. São uma maldição. Um lembrete constante dos erros do Paulo. Sandra agarrou o braço de Diogo, levantando-o bruscamente da cadeira. Vais para o teu quarto e não quero ver-te até amanhã. A ver se uma noite sem jantar te ensina a não seres tão desastrado. Não, gritou Beatriz. Ele não fez nada de mal. Tu também te calas, ou vais com ele. Paulo observou, horrorizado, enquanto Sandra arrastava Diogo em direção às escadas. O menino chorava e agarrava-se ao corrimão, mas não tinha força para resistir. Por favor, mamã Sandra, soluçou Diogo. Não me deixes sozinho no escuro. Não sou tua mamã e vais aprender a portar-te bem, nem que seja má. Paulo seguiu-a discretamente e viu como Sandra empurrou Diogo para dentro do quarto de castigo, uma pequena arrecadação sem janelas. Fechou a porta à chave, ignorando os gritos desesperados do menino. Não gosto do escuro, por favor, tira-me daqui. Quando aprenderes a comportar-te como deve ser, respondeu Sandra friamente, afastando-se enquanto Diogo batia na porta por dentro. Paulo ficou paralisado no corredor, a ouvir os choros do seu filho mais novo, a ver a mulher que amava transformada num monstro. Naquele momento, tomou a decisão que mudaria tudo. Não podia revelar-se ainda. Precisava de saber a verdade completa. Precisava de provas. Precisava de entender até onde ia a crueldade de Sandra. Mas já não era só curiosidade. Era sobrevivência. A sobrevivência dos seus filhos dependia de ele permanecer invisível um pouco mais. Paulo acordou antes do amanhecer com a imagem de Diogo a chorar no quarto escuro gravada na sua mente. Passara a noite inteira a ouvir os soluços que se filtravam pelas paredes até que, finalmente, perto das 3 da manhã, Mariana libertara o menino em silêncio. Vestiu-se rapidamente com o uniforme de cozinheiro e desceu para a cozinha. Eram 6 da manhã e a casa estava em silêncio, mas Paulo conhecia a rotina. Sandra tomaria o pequeno almoço às 7 em ponto, exigindo pontualidade absoluta. Enquanto preparava um café encorpado e selecionava os ingredientes para um pequeno almoço gourmet português, ouviu passos ligeiros nas escadas. Mariana apareceu na cozinha com olheiras marcadas e o cabelo apanhado apressadamente. Bom dia, murmurou, dirigindo-se diretamente à despensa onde guardava os cereais das crianças. Como está o Diogo? Perguntou Paulo em voz baixa, incapaz de se conter. Mariana parou, surpreendida pela pergunta. Estudou-o cuidadosamente antes de responder. Assustado. Teve pesadelos a noite toda. Não entendo porque é que a senhora o odeia tanto. Paulo sentiu um nó formar-se na sua garganta. E as outras crianças? A Beatriz não dormiu nada, preocupada com o irmão. O Gonçalo fez xixi na cama outra vez. Acontece-lhe quando está muito nervoso. Cada palavra era como um punhal no peito de Paulo. Os seus filhos estavam a viver um inferno e ele tinha estado completamente cego. A senhora vai levantar-se a qualquer momento, continuou Mariana, servindo leite em 3 copos pequenos. É melhor não falarmos muito. Ontem notei que ela andava desconfiada por eu ter passado muito tempo aqui contigo. Às 7 em ponto exatas, Sandra desceu para a sala de jantar. Paulo serviu-lhe o pequeno almoço perfeito, ovos mexidos com espargos e presunto, torradas de pão de brioche, frutas exóticas cortadas artisticamente. Está aceitável, disse Sandra depois de provar, sem o olhar. Mariana, que as crianças tomem o pequeno almoço na cozinha e que não façam barulho. Tenho chamadas importantes esta manhã. Paulo observou da porta enquanto Mariana subia as escadas. Minutos depois, ouviu vozes infantis misturadas com os sussurros consoladores da empregada. As crianças desceram em fila, de mãos dadas. Diogo tinha os olhos inchados de tanto chorar e agarrava-se à saia de Mariana. Gonçalo caminhava com a cabeça baixa, envergonhado pelo acidente noturno. Beatriz mantinha uma expressão séria, demasiado madura para os seus 9 anos. Bom dia, Sr. Miguel,
disse Beatriz educadamente enquanto se sentavam na pequena mesa da cozinha. Bom dia, respondeu Paulo, sentindo o coração a fazer-se em pedaços ao ver os seus próprios filhos a tratá-lo como um estranho. Mariana serviu cereais e fruta, cortando pacientemente a comida de Diogo em pedaços pequenos. Paulo notou como ela verificava discretamente que Gonçalo tinha mudado de roupa interior, como acariciava suavemente o cabelo de Beatriz quando a menina suspirou de cansaço. Hoje há teste de matemática, murmurou Beatriz. Vais sair-te muito bem, animou a Mariana. Ontem à noite revimos todos os problemas. Mas se me correr mal. A senhora Sandra diz que as crianças burras não merecem viver em casas bonitas. Paulo deixou cair a colher que tinha na mão. O ruído metálico ressoou na cozinha. Não és burra, meu amor, assegurou-lhe Mariana com firmeza. És muito inteligente e boa aluna. Não ligues a essas coisas. Da sala de jantar chegou a voz irritada de Sandra. Menos barulho aí dentro. Parecem uma manada de elefantes. As 3 crianças enrijeceram-se imediatamente, comendo em silêncio sepulcral. Paulo observou como Gonçalo mastigava lentamente, aterrorizado de fazer qualquer som, como Diogo mal tocava na comida, ainda traumatizado pelo castigo do dia anterior, como Beatriz vigiava constantemente a porta, pronta a proteger os seus irmãos. Depois do pequeno almoço, Mariana levou as crianças lá para cima para as preparar para a escola. Paulo ouviu da cozinha como lhes lavava os dentes, como lhes verificava as mochilas, como lhes dava palavras de encorajamento. Lembrem-se, dizia-lhes Mariana, se alguém vos perguntar alguma coisa na escola, vocês estão bem. Está tudo bem em casa. Entendido. Entendido, responderam os 3 em uníssono. Uma resposta claramente ensaiada. Paulo encostou-se à parede, compreendendo que os seus filhos tinham aprendido a mentir para protegerem todos. Meia hora depois, Mariana regressou sozinha. As crianças tinham ido para a escola no transporte escolar. A senhora quer falar consigo sobre o menu da semana, disse a Paulo, sem o olhar diretamente. Sandra esperava-o na sala de jantar, a terminar a sua segunda chávena de café enquanto falava ao telemóvel. Não, querida, não posso ir ao almoço do clube social hoje. Tenho de treinar o novo cozinheiro. Sim, é competente, mas já sabes como são os criados. É preciso mantê-los na linha desde o início. Paulo ficou de pé ao lado da mesa, à espera. Ah, as crianças estão na escola, graças a Deus. Não sabes que alívio ter umas horas de paz. Sandra desligou e finalmente olhou para ele. Miguel, senta-te. Vamos planear os menus desta semana. Paulo sentou-se à frente dela, na cadeira onde habitualmente tomava o pequeno almoço quando estava em casa. A ironia não lhe escapou. Primeiro, quero que entendas a minha filosofia sobre a comida, começou Sandra, abrindo um caderno elegante. Eu tenho padrões muito específicos. Ingredientes frescos, apresentação impecável, sabores refinados. Viajei por toda a Europa e conheço a boa cozinha. Paulo assentiu, lembrando-se dessas mesmas viagens que tinham feito juntos. Para mim, quero comida sofisticada, pratos que possa servir se tiver convidados importantes. O Paulo, o meu marido, tem sócios muito bem-sucedidos e não posso ficar mal. Entendo, senhora. Agora, para as crianças é diferente. Eles não têm o paladar desenvolvido para apreciar boa comida. Basicamente, qualquer coisa nutritiva serve. Não se devem desperdiçar ingredientes caros com eles. Paulo cerrou os punhos debaixo da mesa. Alguma alergia ou preferência especial? Perguntou, fingindo ignorância. Não que me interesse, respondeu Sandra despreocupadamente. A Mariana trata desses detalhes. Eu não me meto nessas coisas. Durante a hora seguinte, Sandra ditou-lhe menus elaborados para ela e menus básicos para os criados e as crianças, como lhe chamou. Paulo tomou notas, planeando mentalmente como poderia melhorar secretamente a comida dos seus filhos. Mais uma coisa, disse Sandra quando terminaram. Não quero que te afeições às crianças. O cozinheiro anterior cometeu esse erro, sempre a tentar agradar-lhes, a fazer-lhes comidas especiais. Mimou-os terrivelmente. Não se preocupe, senhora. As crianças precisam de disciplina, não de mimos. Já são demasiado mimados. Se dependesse de mim, o Paulo mandava-os para um colégio militar, mas ele é demasiado sentimental. Paulo sentiu o sangue gelar-lhe nas veias. Sandra levantou-se e dirigiu-se para a sala, mas antes de sair, virou-se. Ah, e Miguel, espero que sejas discreto. O que se passa nesta casa é privado. Estamos entendidos. Perfeitamente entendidos, senhora. Uma vez sozinho, Paulo permitiu-se tremer. Cada revelação era pior que a anterior.
Sandra não só não gostava dos seus filhos, como os considerava um estorvo que precisava de eliminar. Perto do meio-dia, enquanto preparava o almoço, ouviu Sandra a falar ao telemóvel na sala. A sua voz chegava claramente até à cozinha. Carla, querida, não sabes como a minha vida é difícil. Paulo aproximou-se discretamente da porta para ouvir melhor. Sim, ainda tenho de lidar com aquelas crianças. São um fardo constante. O Paulo recusa-se a mandá-los para um colégio interno porque diz que eles já perderam as mães, que precisam de estabilidade. Como se eu fosse uma ama. Paulo encostou-se mais à parede, com o coração a martelar. Honestamente, Carla, às vezes penso que foi um erro casar-me com o Paulo. Sim, o dinheiro é bom, mas estas crianças estragam tudo. São um lembrete constante dos seus erros passados. As palavras atingiram Paulo como balas. Não, não gosto deles. Como poderia? Não são meus. Casei-me com o Paulo por estabilidade económica, não para ser madrasta de 3 pirralhos problemáticos. Paulo deslizou lentamente até ao chão, apoiado na parede. O maior problema é que o Paulo adora-os. É cego ao quão irritantes eles são. Pensa que sou uma madrasta maravilhosa porque, quando ele está cá, eu represento o papel. Sim, exato. É tudo uma representação. Mas quando ele não está, não vou fingir que me importo. Porque haveria de o fazer. A empregada é outro problema. A Mariana. Acha-se a mãe daquelas crianças, sempre a protegê-los, a mimá-los. Odeio-a quase tanto como a eles. Não a posso despedir porque o Paulo contratou-a pessoalmente. Diz que ela é muito boa com as crianças. É por isso mesmo que a detesto. Sabes o que mais me irrita, Carla? É que aquelas crianças confiam que o pai as vai proteger. Esperam que ele regresse das suas viagens e as resgate. Não sabem que, enquanto ele não está, eu tenho controle total. Paulo fechou os olhos, sentindo náuseas. Não, o Paulo nunca vai saber. Sou muito cuidadosa. Quando ele está em casa, sou a madrasta perfeita. As crianças aprenderam a não se queixar porque sabem que será pior se falarem. Exato. Tenho tudo sob controlo. O Paulo vê o que eu quero que ele veja. E, entretanto, eu faço o que me apetece. Almoço amanhã. Perfeito. Podemos continuar a falar disto. Preciso de desabafar com alguém que me entenda. Sandra desligou e Paulo ouviu os seus saltos a dirigirem-se para as escadas. Levantou-se rapidamente e regressou à cozinha, fingindo estar concentrado a preparar o almoço. Mas as suas mãos tremiam enquanto cortava legumes. Tudo o que acreditara sobre o seu casamento era uma mentira. Sandra casara-se com ele por dinheiro, odiava os seus filhos e estivera a manipulá-lo durante 2 anos inteiros. Quando chegou a hora do almoço, serviu a Sandra a sua salada de lagosta com molho de champanhe. Ela comeu em silêncio, a ver o telemóvel, completamente alheia ao facto de que o seu mundo estava prestes a ruir. Para as crianças, Paulo preparou algo especial. Rissóis caseiros de frango e legumes em forma de estrela, acompanhados de puré de maçã caseiro e leite com chocolate. Quando as crianças regressaram da escola, as suas carinhas iluminaram-se ao ver a comida. Que bonito! Exclamou Gonçalo, sorrindo pela primeira vez desde que Paulo o conhecia como Miguel. O Sr. Miguel é muito bom a cozinhar, disse Beatriz a Mariana. Sim, respondeu Mariana, observando Paulo com curiosidade. Nota-se que gosta de fazer as crianças felizes. Enquanto os pequenos comiam, Paulo notou como Mariana os atendia, cortando a comida de Diogo, ajudando Gonçalo com o guardanapo, ouvindo pacientemente o relato de Beatriz sobre o seu teste de matemática. Correu-me bem, disse Beatriz orgulhosamente. Resolvi todos os problemas. Que inteligente que tu és, elogiou a Mariana. O teu pai vai ficar muito orgulhoso quando regressar. Paulo sentiu uma pontada de dor. Os seus filhos continuavam a acreditar que ele os resgataria, sem saberem que ele estivera ali o tempo todo, sendo testemunha silenciosa do seu sofrimento. Naquela tarde, enquanto Mariana ajudava as crianças com os trabalhos de casa, Paulo ouviu da cozinha como Gonçalo se debatia com um problema de matemática. Não consigo. Sou muito burro. Não és burro, assegurou-lhe Mariana pacientemente. Só precisas de praticar mais. Vamos tentar outra vez. Mas a senhora Sandra diz que sou inútil, como meu pai. Paulo deixou cair o prato que estava a lavar. Fez-se em pedaços no chão, mas o barulho foi abafado pelo choque que sentiu. O teu pai não é inútil, disse Mariana firmemente. E tu também não. A senhora Sandra diz coisas quando está zangada que não são verdade. Achas que o papá ainda gosta de nós? Perguntou a vozinha de Diogo.
Claro que sim. Os pais gostam sempre dos filhos, aconteça o que acontecer. Mas há muito tempo que ele não vem, observou Beatriz com tristeza. Está a trabalhar para nos dar uma vida bonita, explicou Mariana. Às vezes, os pais têm de ir embora para cuidar das suas famílias. Paulo agachou-se para apanhar os cacos do prato, com lágrimas a escorrerem pelas suas bochechas. Mariana estava a defender um homem que abandonara os seus filhos sem o saber. Tinha mais fé nele do que ele próprio. Perto das 5 da tarde, Sandra desceu da sua cesta e encontrou as crianças a fazerem os trabalhos de casa na sala. Que fazem aqui? Perguntou com irritação. Matemática, senhora, respondeu Beatriz rapidamente. Pois façam-nos no outro lado. Esta sala é para adultos, não para crianças barulhentas. Mas aqui é melhor luz, começou a dizer Gonçalo. Não me discutas. Mariana, leva-os lá para cima, agora mesmo. Sim, senhora, murmurou Mariana, começando a recolher os cadernos. E outra coisa, continuou Sandra, dirigindo-se diretamente a Paulo, que aparecera à porta. Miguel. Quero que entendas uma coisa. Os empregados desta casa têm funções específicas. A Mariana cuida das crianças. Tu cozinhas. Não quero ver confusão de papéis. Paulo assentiu, mas notou a tensão nos ombros de Mariana. De facto, continuou Sandra com um sorriso cruel, acho que a Mariana tem andado a mimar demasiado estas crianças, a consenti-las quando deviam estar a aprender disciplina. Senhora, eu só, começou Mariana. Não te pedi a tua opinião, cortou a Sandra brutalmente. És uma empregada, não uma mãe. O teu trabalho é mantê-los limpos e calados, não mimar os seus caprichos. Paulo viu como Mariana baixou a cabeça, humilhada à sua frente. As crianças observavam a cena com terror. E tu, Miguel? Dirigiu-se Sandra a ele. Espero que não cometas o mesmo erro. Estas crianças precisam de mão dura, não de compaixão. Entendido. Entendido, senhora, conseguiu articular Paulo. Naquela noite, depois de servir o jantar a Sandra, Paulo saiu para o jardim para apanhar ar fresco. O dia tinha sido demasiado intenso, demasiadas revelações dolorosas. Foi então que ouviu soluços suaves perto das roseiras. Aproximou-se cuidadosamente e encontrou Gonçalo enroscado atrás de um arbusto, a chorar em silêncio. Paulo escondeu-se atrás de uma árvore e observou. Pouco depois, Beatriz apareceu a correr. Gonçalo, andava à tua procura, disse-lhe, sentando-se ao seu lado na relva. Não quero estar em casa, murmurou Gonçalo. A senhora Sandra mete-me medo. A mim também, admitiu Beatriz, abraçando o irmão mais novo. Mas temos de ser fortes até o papá regressar. E se ele nunca mais regressar? Ele vai regressar, disse Beatriz com uma convicção que partia o coração. O papá ama-nos. Só está perdido agora, mas vai encontrar o caminho de volta. Paulo encostou-se à árvore, com lágrimas a correrem pelo rosto. Os seus filhos tinham uma fé cega nele, e ele tinha-os traído sem o saber. Beatriz, disse Gonçalo depois de um bocado. Achas que fizemos alguma coisa de mal? É por isso que a senhora Sandra nos odeia. Não, respondeu Beatriz firmemente. A Mariana diz que algumas pessoas têm o coração partido e por isso magoam os outros. Não é culpa nossa. Mas dói, suspirou Gonçalo. Eu sei. Mas temos de cuidar uns dos outros até tudo melhorar. Paulo observou como Beatriz consolava Gonçalo, como uma menina de 9 anos assumira responsabilidades que não lhe correspondiam. Os seus filhos estavam a criar-se sozinhos, a protegerem-se mutuamente enquanto ele estivera ausente. Quando regressou a casa, encontrou Mariana a limpar a cozinha. Estava sozinha, com lágrimas nos olhos. Está bem? Perguntou Paulo suavemente. Mariana limpou rapidamente as lágrimas. Sim, só foi um dia difícil. A senhora foi muito dura consigo esta tarde. Não é nada de novo, respondeu Mariana com amargura. Ela odeia que as crianças gostem de mim. Odeia que alguém as proteja. Por que é que fica? Perguntou Paulo. Com o tratamento que recebe. Mariana olhou longamente antes de responder. Por eles, disse finalmente, apontando para cima. Aquelas crianças não têm mais ninguém. O pai está sempre em viagem. A madrasta detesta-os. Se eu me for embora, quem os vai proteger? Paulo sentiu uma admiração imensa por esta mulher que sacrificava a sua própria dignidade pelos seus filhos. Além disso, continuou Mariana, preciso deste trabalho. A minha mãe, a Maria, está doente numa aldeia nas beiras e depende do que eu lhe mando. Não me posso dar ao luxo de me despedir.
É muito corajosa, disse Paulo sinceramente. Não, respondeu Mariana, abanando a cabeça. Só faço o que qualquer pessoa decente faria. Aquelas crianças merecem amor, não crueldade. Naquele momento, ouviram passos nas escadas. Sandra apareceu à porta da cozinha com uma expressão desconfiada. Que fazem aqui a conversar tanto tempo? Perguntou com voz fria. Só estava a explicar ao Miguel onde guardar os tachos, senhora, respondeu Mariana rapidamente. Murmurou Sandra, estudando-os a ambos com desconfiança. Mariana, vai ver se as crianças estão a dormir. E Miguel, já acabaste por hoje. Vai para o teu quarto. Enquanto subiam as escadas, Paulo ouviu Sandra dizer a Mariana em voz baixa, mas audível, espero que tenhas bem claro qual é o teu lugar nesta casa. Essas crianças não são tua responsabilidade, e esse cozinheiro também não. Paulo parou de repente. A mensagem era clara. Sandra notara a ligação entre ele e Mariana, e não gostava nada disso. Enquanto se dirigia para o seu quarto, Paulo deu-se conta de que o jogo tinha mudado. Já não se tratava apenas de descobrir a verdade sobre Sandra. Agora, tratava-se de proteger os seus filhos e a única pessoa que estivera a cuidar deles na sua ausência. Mas a cada dia que passava, a mentira tornava-se mais complexa e o perigo mais real. O terceiro dia amanheceu com uma tensão palpável na casa. Paulo acordou antes do amanhecer, inquieto com os acontecimentos do dia anterior. As revelações sobre Sandra tinham-no deixado sem sono, mas também com uma determinação férrea. Proteger os seus filhos, custasse o que custasse. Desceu para a cozinha e começou a preparar o pequeno almoço com mais cuidado do que o habitual. Para Sandra, a sua habitual seleção gourmet. Para as crianças, planeou algo especial, panquecas em forma de coração com frutas frescas e mel natural, leite morno com canela e sumo de laranja natural. Mariana apareceu pontualmente às 6h30, mas Paulo notou as olheiras mais marcadas no seu rosto. Bom dia, murmurou ela, dirigindo-se diretamente a preparar as mochilas escolares. Bom dia. Como estão as crianças? Mariana parou, surpreendida mais uma vez pelo seu interesse genuíno. O Diogo teve pesadelos outra vez. A Beatriz acordou várias vezes para o consolar. O Gonçalo hesitou antes de continuar. O Gonçalo está a tornar-se muito retraído. Ontem mal falou. Paulo sentiu o peito a apertar-se. Os seus filhos estavam a pagar um preço demasiado alto pela sua ignorância. Estive a pensar, disse Paulo cuidadosamente. Talvez possa ajudar de pequenas maneiras. Com a comida, quer dizer. Torná-la mais nutritiva, mais amorosa. Mariana estudou com olhos penetrantes. Por que é que te importas tanto? A maioria das pessoas na tua posição só faz o seu trabalho e pronto. Porque são crianças inocentes, respondeu Paulo, e cada palavra era verdade. Ninguém merece ser tratado assim. Um sorriso pequeno, mas genuíno, iluminou o rosto de Mariana. Está bem. Mas temos de ser muito discretos. Se a senhora descobre. Entendo o risco, assegurou Paulo. Assim começou uma aliança silenciosa entre eles. Paulo preparava refeições especiais para as crianças, cheias de nutrientes e amor, enquanto Mariana se certificava de que as comiam em momentos seguros, longe do olhar crítico de Sandra. Quando as crianças desceram para tomar o pequeno almoço, as suas carinhas iluminaram-se ao ver as panquecas em forma de coração. Que bonitas! Exclamou Diogo, batendo palmas com as suas mãozinhas pequenas. O Sr. Miguel deve ter filhos em casa, comentou Beatriz sabiamente. Só alguém que ama crianças cozinha assim. Paulo sentiu um nó formar-se na garganta, mas a alegria durou pouco. Sandra apareceu à porta da cozinha com uma expressão aborrecida. Que escândalo é este tão cedo? Já vos disse que não tolero barulho de manhã. As crianças calaram-se imediatamente, a alegria a desaparecer dos seus rostos. Estão só a tomar o pequeno almoço, senhora, explicou Mariana suavemente. Pois que o façam em silêncio. E Mariana, quando terminarem, quer falar contigo. Paulo serviu o pequeno almoço de Sandra na sala de jantar e regressou à cozinha, onde encontrou as crianças a comerem em completo silêncio. A diferença era desoladora. Minutos antes, riam e conversavam. Agora, pareciam soldadinhos assustados. Depois de as crianças irem para a escola, Sandra chamou Mariana à sala. Paulo pôde ouvir a conversa da cozinha. Mariana, tenho andado a observar e não gosto do que vejo. Senhora. As crianças estão demasiado alegres, demasiado relaxadas. Isso não é bom para a sua disciplina. Paulo aproximou-se discretamente da porta para ouvir melhor. A esse respeito, continuou Sandra,
decidi implementar novas regras. As crianças já não podem brincar na sala. Essa é uma área para adultos. Também não podem usar a biblioteca nem o escritório. Onde vão fazer os trabalhos de casa? Nos seus quartos. E outra coisa, vou guardar a maioria dos seus brinquedos. Estão demasiado entretidos e isso distrai-os de aprenderem disciplina. Paulo cerrou os punhos. Sandra estava sistematicamente a eliminar todo o vestígio de felicidade da vida dos seus filhos. Senhora, as crianças precisam de brincar. Faz parte do seu desenvolvimento. Não te pedi a tua opinião pedagógica, cortou Sandra brutalmente. O teu trabalho é seguir ordens, não criar crianças. Ou achas que sabes mais do que eu sobre como gerir uma casa? Paulo ouviu o silêncio humilhado de Mariana e sentiu a raiva arder-lhe no peito. Naquela tarde, quando as crianças regressaram da escola, encontraram as novas restrições. Paulo observou da cozinha como Mariana lhes explicava que tinham de ficar nos seus quartos, que não podiam usar a sala para os trabalhos de casa. Mas porquê? Perguntou Gonçalo, confuso. São as novas regras, respondeu Mariana, tentando manter a voz estável. Fizemos alguma coisa de mal? Perguntou Beatriz, sempre a assumir a responsabilidade. Não, meu amor, não fizeram nada de mal. Então por que é que nos castigam? Insistiu Gonçalo. Mariana não tinha resposta para isso. Enquanto as crianças faziam os trabalhos de casa no quarto de Beatriz, Paulo ouviu uma conversa que lhe gelou o sangue. Mariana, disse a voz pequena de Beatriz, posso perguntar-te uma coisa? Claro, meu amor. Achas que o papá ainda gosta de nós? Paulo deixou cair a faca que tinha na mão. Por que é que perguntas isso? Respondeu Mariana com a voz a tremer. Porque a senhora Sandra disse-me que o papá está cansado de nós, que é por isso que ele se vai embora tanto tempo. Diz que ele lhe pediu para nos ensinar a portarmos melhor porque já não gosta de nós como antes. Paulo apoiou-se na parede, sentindo o mundo a desmoronar-se à sua volta. Isso não é verdade, disse Mariana firmemente. O vosso pai ama-vos muitíssimo. Mas então, por que é que ele não vem? Já passaram semanas desde a última vez que o vimos. Às vezes, os pais têm de trabalhar muito. Ou talvez a senhora Sandra tenha razão, interrompeu Beatriz com uma maturidade desoladora. Talvez sejamos um fardo para ele. Paulo deslizou lentamente até ao chão, com lágrimas a correrem pelo rosto. Sandra conseguira plantar dúvidas venenosas na mente da sua própria filha sobre o seu amor paternal. Ouçam-me bem, disse Mariana com voz firme mas carinhosa. O vosso pai ama-vos. Nunca duvidem disso. As senhoras às vezes dizem coisas quando estão zangadas que não são verdade. Mas como é que sabes? Porque o amor de um pai pelos filhos é para sempre. Aconteça o que acontecer. Paulo levantou-se do chão com determinação renovada. Sandra cruzara uma linha imperdoável ao manipular psicologicamente os seus filhos. Nos dias seguintes, a pressão de Sandra sobre Paulo intensificou-se também. Tratava-o cada vez pior, como se fosse um objeto em vez de uma pessoa. Miguel, ordenou-lhe uma manhã. De agora em diante, só cozinhas para mim. A Mariana pode desenrascar-se com comida simples para as crianças. Não quero que desperdices ingredientes caros com eles. Sim, senhora, respondeu Paulo, mas internamente planeava desobedecer-lhe. E outra coisa, não quero ver-te a interagir desnecessariamente com as crianças. A tua função é cozinhar e servir. Paulo sentiu-se a sufocar de indignação. A oportunidade de se aproximar mais de Mariana chegou quando Diogo adoeceu. O pequeno amanheceu com febre e vômitos, claramente a precisar de atenção médica. A senhora diz que é só um capricho, sussurrou Mariana a Paulo enquanto preparava compressas frias. Que as crianças fingem estar doentes para chamar a atenção. Paulo observou o seu filho mais novo, pálido e a tremer nos braços de Mariana, e sentiu uma fúria assassina em relação a Sandra. Não vão chamar o médico. A senhora diz que não é necessário, que com paracetamol passa. Paulo não conseguiu conter-se mais. Eu posso cuidar dele enquanto a senhora descansa um pouco, ofereceu. Mariana olhou-o com surpresa. Farias isso? Mas a senhora? A senhora não precisa de saber. A senhora parece exausta. Foi assim que Paulo se viu a segurar o seu próprio filho enquanto o pequeno lutava contra a febre. Diogo aninhou-se contra o seu peito, procurando consolo instintivamente. Dói a barriga, murmurou Diogo com voz fraca. Eu sei, meu pequenino, já vai passar, sussurrou-lhe Paulo, acariciando a sua cabecinha com ternura infinita. Mariana observou a cena com os olhos úmidos. És muito bom com ele, comentou. Nota-se que tens experiência com crianças. Paulo não respondeu, concentrado em consolar o seu filho.
Tens filhos? Perguntou Mariana suavemente. Mais ou menos, murmurou Paulo, tecnicamente a dizer a verdade. Deve ser duro estar longe deles, continuou Mariana. Trabalhos como este. A gente sacrifica muito. E a senhora? Perguntou Paulo, mudando de assunto. O que a mantém aqui, apesar de tudo? Mariana suspirou profundamente. A minha mãe, a Maria, está muito doente numa aldeia nas Beiras. Diabetes avançada. Precisa de medicamentos caros e tratamento constante. O que eu ganho aqui é a única coisa que a mantém viva. Paulo sentiu uma admiração imensa por esta mulher. É por isso que aguento as humilhações, continuou Mariana. É por isso que não me despeço, mesmo que a senhora me trate como lixo. A minha mãe depende de mim. É muito corajosa, disse Paulo sinceramente. Não, negou Mariana. Só estou desesperada. Mas estas crianças... Olhou para Diogo, a dormir nos braços de Paulo. Eles dão-me força. Alguém tem de os proteger. Nesse momento, Sandra apareceu à porta sem aviso prévio. Que se passa aqui? Perguntou com uma voz perigosamente fria. Mariana pôs-se de pé rapidamente. O Diogo está doente, senhora. O Miguel. Estava a ajudar-me enquanto eu preparava o medicamento. Sandra observou a cena com os olhos semicerrados, notando a proximidade entre Paulo e Mariana, a maneira protetora como ele segurava a criança. Miguel, disse com voz cortante, quem te pediu para cuidares de crianças? O teu trabalho é na cozinha. Desculpe, senhora, só queria ajudar. Não preciso de empregados que pensem por si próprios. A Mariana pode desenrascar-se sozinha. Paulo entregou cuidadosamente Diogo a Mariana, as suas mãos a roçarem-se brevemente. Sandra não perdeu o detalhe. De facto, continuou Sandra com um sorriso cruel, acho que vocês os dois estão a confundir os vossos papéis nesta casa. Tanto Paulo como Mariana enrijeceram-se. Senhora. Silêncio, cortou Sandra. Não gosto do que estou a ver. Demasiada familiaridade entre empregados. Paulo sentiu pânico. Se Sandra despedisse Mariana, os seus filhos ficariam completamente desprotegidos. Se voltar a encontrar este tipo de intimidades, continuou Sandra, ambos procuram outro emprego. Estamos entendidos? Sim, senhora, murmuraram ambos em uníssono. Sandra foi-se embora, deixando uma ameaça palpável no ar. Desculpe, sussurrou Paulo a Mariana. Não queria causar-lhe problemas. Não é sua culpa, respondeu ela, mas Paulo notou o medo nos seus olhos. Naquela tarde, enquanto as crianças faziam os trabalhos de casa em silêncio forçado nos seus quartos, Gonçalo aproximou-se sorrateiramente da cozinha. Senhor Miguel, sussurrou. Posso contar-lhe um segredo? Paulo ajoelhou-se para ficar à sua altura. Claro, Gonçalo. Podes confiar em mim. Tenho muito medo da senhora Sandra, confessou o menino com lágrimas nos olhos. Às vezes, escondo-me no armário quando ela está zangada. Paulo sentiu o coração partir-se. O que te dá mais medo? Quando ela grita. E quando diz que vamos desaparecer? Achas que o papá nos vai mandar para longe? Nunca, disse Paulo com veemência. Teu pai jamais faria isso. Como é que sabes? Porque os pais que amam os filhos protegem-nos sempre. Sempre. Gonçalo abraçou espontaneamente e Paulo sentiu que se desmoronava emocionalmente. És bom, murmurou Gonçalo. Quem me dera que fosse o nosso pai. Paulo fechou os olhos, abraçando o seu próprio filho que não o reconhecia. Naquela noite, Sandra deu-lhe o golpe final. Miguel, disse-lhe depois do jantar, decidi fazer algumas alterações nos arranjos de alojamento. Senhora. Tens estado demasiado confortável no teu quarto. Acho que isso te está a dar ideias acima da tua posição. Paulo esperou, pressentindo o pior. De agora em diante, vais dormir na despensa. Os criados não merecem comodidades desnecessárias. Paulo ficou em choque. A despensa era um quarto minúsculo, sem ventilação adequada, cheio de provisões. Senhora, eu. Tens algum problema com isso? Porque, se não te parece bem, podes fazer as tuas malas agora mesmo. Paulo sabia que era uma armadilha. Sandra queria que ele se despedisse, que deixasse os seus filhos desprotegidos. Não há problema, senhora, conseguiu articular. Perfeito. A Mariana vai mostrar-te o teu novo alojamento. Naquela noite, enquanto Paulo arrumava os seus escassos pertences no quarto claustrofóbico da despensa, refletiu sobre o quão longe a sua farsa tinha chegado.
Começara como uma brincadeira romântica e transformara-se na experiência mais dolorosa da sua vida, mas também na mais reveladora. Agora, sabia a verdade sobre Sandra, sobre os seus filhos, sobre Mariana. A questão era, quanto mais poderia ele suportar antes de tudo explodir? Paulo acordou na despensa claustrofóbica com dores de costas e uma determinação férrea. O quarto dia do seu disfarce chegara e ele sentia que algo estava prestes a quebrar. A tensão na casa era palpável, como a calma antes de uma tempestade. Às 6 da manhã, já estava na cozinha a preparar o pequeno almoço quando ouviu gritos do andar de cima. Não eram os choros habituais das crianças, mas a voz furiosa de Sandra. Ficas aí até aprenderes a não questionar as minhas decisões. O som de uma porta a bater ressoou por toda a casa, seguido do choro desesperado de Beatriz. Mariana desceu as escadas a correr, com o rosto pálido de preocupação. Que se passou? Perguntou Paulo imediatamente. A Beatriz perguntou se podia ligar ao pai porque tem muitas saudades de falar com ele, explicou Mariana com a voz a tremer. A senhora enfureceu-se e trancou-a no quarto como castigo. Paulo cerrou os punhos, lutando contra o impulso de correr lá para cima e arrombar a porta. Quanto tempo a vai ter lá? Não sei. Diz que até ela aprender que as crianças não tomam decisões nesta casa. De cima, chegavam os gritos abafados de Beatriz. Só quer falar com o meu papá, só isso. Paulo sentiu algo a partir-se dentro do seu peito. A sua filha estava a ser castigada por sentir a sua falta, por querer ouvir a sua voz. Não aguento mais, murmurou Mariana, com lágrimas a formarem-se nos seus olhos. Isto está a tornar-se demasiado cruel. O que vai fazer? Vou falar com ela. As crianças são minha responsabilidade e não posso ficar de braços cruzados a ver este abuso. Paulo olhou-a com admiração e terror. Sabia que Mariana estava a pôr em risco o seu emprego, o seu único sustento. Tenha cuidado, avisou-a. Já não me importa, respondeu Mariana com uma determinação que Paulo não vira antes. Alguns limites não podem ser cruzados. Meia hora depois, Paulo ouviu o confronto da cozinha. Mariana subira para falar com Sandra e as suas vozes chegavam claramente cá abaixo. Senhora, peço-lhe por favor que liberte a Beatriz, disse Mariana com voz firme mas respeitosa. Ela só quer falar com o pai. Isso é natural numa menina. Quem te pediu a tua opinião? Respondeu Sandra com frieza. Essa menina precisa de aprender a ter respeito. Respeitosamente, senhora. Acho que está a ser muito dura. É só uma menina de 9 anos. Basta, explodiu Sandra. Quem pensas que és para me questionares? És uma empregada, uma estrangeira sem papéis que trabalha por pena. Paulo gelou. Mariana era indocumentada. Senhora, por favor. Não me fales de por favor. Sei muito bem o que és. Uma ilegal que devia estar agradecida por ter trabalho. Sabes o quão fácil seria para mim fazer uma chamada para o CEF? Paulo ouviu o silêncio aterrorizado de Mariana. Por isso, sugiro que te metas nos teus próprios assuntos e deixes que eu lide com estas crianças como me apetecer. Porque se continuares a meter-te onde não é chamada, não só vais perder o teu trabalho, como vais perder muito mais do que isso. Paulo fechou os olhos, compreendendo a magnitude da chantagem. Sandra tinha Mariana completamente encurralada. Estamos entendidas, continuou Sandra com crueldade. Sim, senhora, murmurou Mariana com voz quebrada. Perfeito. E a Beatriz fica lá até amanhã, a ver se assim aprende a não pedir coisas que não lhe correspondem. Paulo ouviu os passos de Sandra afastarem-se e, depois, os soluços contidos de Mariana. Não conseguiu conter-se mais. Subiu silenciosamente e encontrou-a sentada nas escadas, a chorar em silêncio. Ouvi tudo, sussurrou-lhe, sentando-se ao seu lado. Agora sabes a verdade, murmurou Mariana sem o olhar. Sou ilegal. Vim há anos, a fugir da pobreza da minha aldeia, à procura de trabalho para sustentar a minha mãe. Esta mulher pode destruir a minha vida com uma única chamada. Paulo sentiu uma admiração imensa por esta mulher que arriscara tudo para proteger os seus filhos. Isso não muda nada, disse-lhe com sinceridade. A senhora é mais mãe para estas crianças do que a própria madrasta. Mariana olhou com os olhos úmidos. Como podes dizer isso? Nem sequer me conheces. Conheço-a o suficiente, respondeu Paulo. Tenho visto como cuida destas crianças, como as protege, como as ama. Isso é o que importa. Por um momento, ficaram sentados em silêncio, unidos pela sua impotência e pelo seu amor partilhado pelas crianças. O pesadelo piorou naquela tarde. Paulo estava a preparar o almoço quando ouviu Sandra a chamar Gonçalo. Vem cá, Gonçalo, temos de falar.
Paulo espreitou discretamente e viu Sandra sentada no sofá principal da sala, com Gonçalo de pé à sua frente como um soldadinho aterrorizado. Diz-me, Gonçalo, começou Sandra com uma voz enganadoramente suave. Achas que mereces viver nesta casa bonita? Gonçalo olhou-a, confuso. Senhora. É uma pergunta simples. Achas que mereces todas as coisas bonitas que tens aqui? Eu. Não sei, gaguejou Gonçalo. Vou ajudar-te a entender, continuou Sandra, levantando-se e caminhando à volta do menino como um predador. Esta casa é minha, esta família é minha, o teu pai é meu. E vocês? Vocês são apenas hóspedes, não convidados. Paulo aproximou-se mais da porta, com o coração a bater violentamente. O teu pai casou-se comigo porque queria uma família real, uma esposa real, não pirralhos problemáticos de casamentos fracassados. Gonçalo começou a tremer. Por isso, quero que me digas, com as tuas próprias palavras, se mereces estar aqui. Eu. Diz a verdade, gritou Sandra subitamente. Diz-me que não mereces esta família. Gonçalo começou a chorar. Não me faças repetir, ameaçou Sandra. Diz, eu não mereço esta família. Paulo deu um passo em direção à sala, mas nesse momento apareceu Mariana com um olhar desesperado que o deteve. Com os olhos, suplicou-lhe que não interviesse, que não piorasse as coisas. Eu não mereço esta família, sussurrou Gonçalo entre soluços. Mais alto, exigiu Sandra. Eu não mereço esta família, repetiu Gonçalo com a voz quebrada. Outra vez. Eu não mereço esta família. Paulo sentiu algo a rasgar-se na sua alma ao ver o seu próprio filho a humilhar-se daquela maneira. Perfeito, disse Sandra com satisfação cruel. Agora vai para o teu quarto e pensa nessas palavras. Que não te esqueças nunca. Gonçalo saiu a correr em direção às escadas, passando por Paulo sem o ver realmente, cego pelas lágrimas. Paulo encostou-se à parede, a tremer de fúria. Mariana aproximou-se e pôs-lhe uma mão tranquilizadora no braço. Se intervier agora, ela saberá que há algo de diferente em si, sussurrou ela. E então estaremos todos perdidos. Paulo sabia que ela tinha razão, mas o preço de esperar estava a destroçar-lhe a alma. A humilhação de Paulo chegou nessa mesma tarde, quando Sandra recebeu 3 amigas para almoçar no jardim. Miguel, gritou-lhe do terraço. Vem cá, quero apresentar-te às minhas amigas. Paulo aproximou-se com cautela, levando um tabuleiro com aperitivos. Minhas senhoras, disse Sandra com um sorriso presunçoso, apresento-vos o meu novo cozinheiro, o Miguel. É bastante competente e vejam como apresenta bem os pratos. As mulheres observaram-no como se fosse um objeto em exibição. Que sortuda, Sandra, comentou uma delas. É tão difícil encontrar serviço doméstico decente hoje em dia. Sim, respondeu outra. Os meus são um desastre. Onde o arranjaste? Sandra sorriu com malícia. Numa agência especializada. Miguel, dá uma volta. Que elas vejam como ficas com o uniforme. Paulo paralisou. Ela estava a pedir-lhe que se exibisse como um animal treinado. Vamos, Miguel, não sejas tímido, insistiu Sandra. Com as bochechas a arder de humilhação, Paulo deu uma volta lenta enquanto as mulheres o avaliavam. E cozinha bem? Perguntou uma das amigas. Excelente. Miguel, conta-lhes o que sabes preparar. Paulo teve de ficar ali, como um objeto de entretenimento, a descrever as suas habilidades culinárias enquanto as mulheres o comentavam como se ele não estivesse presente. Parece obediente, observou uma. E jovem, acrescentou outra com uma risadinha. Tem cuidado, Sandra, não vá a Mariana afeiçoar-se demasiado. Todas riram. Mas Paulo notou como os olhos de Sandra se endureceram. Não te preocupes, respondeu Sandra friamente. Mantenho o meu pessoal muito bem controlado. Quando finalmente o dispensaram, Paulo regressou à cozinha, a tremer de raiva. Nunca experimentara a humilhação de classe social de forma tão direta e agora entendia melhor o que Mariana vivia diariamente. Encontrou-a no jardim traseiro com as 3 crianças. Beatriz fora libertada do seu quarto de castigo, mas parecia pálida e assustada. Gonçalo estava sentado em silêncio, ainda a processar a humilhação da tarde. Diogo agarrava-se a Mariana como se ela fosse a sua única fonte de segurança. Vamos fazer um piquenique aqui na relva, dizia-lhes Mariana com falsa alegria, tentando levantar-lhes o ânimo. Como uma aventura. Paulo aproximou-se discretamente. Posso ajudar? O Sr. Miguel pode fazer parte do nosso piquenique, disse Beatriz com um sorriso tímido. A sério? Perguntou Gonçalo, animando-se um pouco. Claro, respondeu Paulo,
sentando-se na relva junto a eles. Por uns minutos preciosos, simplesmente brincaram. Paulo fez figuras com as nuvens. Mariana contou histórias engraçadas. As crianças riram pela primeira vez em dias. És muito bom com eles, murmurou Mariana a Paulo enquanto as crianças perseguiam borboletas. Eles merecem felicidade, respondeu Paulo. Todas as crianças a merecem. Quem me dera que o pai deles os pudesse ver assim. Relaxados, felizes. Paulo sentiu uma pontada de dor. Acha que ele não sabe o que se passa? Não sei, suspirou Mariana. Às vezes penso que deve ter uma ideia, mas outras vezes é como se vivesse noutro mundo. Como se não quisesse ver. Talvez, disse Paulo cuidadosamente, ele esteja perdido e precise que alguém lhe abra os olhos. Mariana olhou intensamente. Falas como se o conhecesses. Paulo desviou o olhar. Só penso que, às vezes, as pessoas boas precisam de ajuda para encontrar o caminho certo. Naquela noite, enquanto Paulo limpava a cozinha, Sandra apareceu com uma expressão calculadora. Miguel, disse, estudando-o cuidadosamente. Tenho andado a observar e não gosto do que vejo. Senhora. O teu comportamento com as crianças, a tua proximidade com a Mariana. Tudo isto me parece muito familiar. Paulo sentiu pânico, mas manteve a compostura. Só tento fazer bem o meu trabalho, senhora. O teu trabalho inclui brincar no jardim com as crianças. Desculpe, senhora. Só queria ajudar a Mariana com eles. Murmurou Sandra, aproximando-se mais. Sabes o que eu acho, Miguel? O quê, senhora? Acho que tu e a Mariana estão a desenvolver sentimentos um pelo outro. E isso, disse com um sorriso cruel, é muito perigoso para ambos. Paulo abanou a cabeça. Não há nada de inapropriado. Ainda não, cortou Sandra. Mas haverá. E quando isso acontecer, ambos vão descobrir o que acontece aos empregados que não conhecem o seu lugar. Afastou-se em direção à porta, mas antes de sair, virou-se. A propósito, amanhã vou resolver o problema dos empregados inadequados de uma vez por todas. Espero que tenhas as malas prontas. E com essas palavras ameaçadoras, Sandra desapareceu, deixando Paulo com a terrível certeza de que o tempo se esgotara. No dia seguinte, teria de tomar uma decisão que mudaria tudo para sempre. O quinto dia amanheceu com uma eletricidade perigosa no ar. Paulo acordou na claustrofóbica despensa com o aviso de Sandra a ressoar na sua mente: amanhã vou resolver o problema dos empregados inadequados. Sabia que o tempo se esgotara. Vestiu-se rapidamente e desceu para a cozinha, onde encontrou Mariana a preparar o pequeno almoço com movimentos mecânicos. Os seus olhos estavam inchados, como se tivesse chorado durante a noite. Bom dia, murmurou Paulo. Bom dia, respondeu ela sem o olhar. A senhora quer falar consigo depois do pequeno almoço. Parecia decidida. Paulo sentiu um calafrio. Chegara o momento de tomar uma decisão definitiva: continuar com a mentira ou proteger a sua família, revelando a verdade. Mariana, começou Paulo cuidadosamente. Quero que saiba que, aconteça o que acontecer hoje, a senhora foi a melhor mãe que estas crianças poderiam ter. Ela olhou com surpresa e algo parecido com ternura. Por que é que falas como se fosse uma despedida? Antes que Paulo pudesse responder, Sandra apareceu na cozinha como uma tempestade, com o rosto deformado pela fúria. Mariana, gritou, fazendo com que tanto Paulo como a empregada se sobressaltassem. Sim, senhora. Acabo de encontrar as crianças na biblioteca. Não te disse claramente que essa área estava proibida para elas? Mariana ergueu o queixo com uma coragem que Paulo reconheceu e admirou. Levei-os lá para lhes ler uma história. Senhora, as crianças precisam de estimulação intelectual. As crianças precisam de disciplina, rugiu Sandra, aproximando-se ameaçadoramente. Não de estimulação, não de histórias, não de mimos. São só livros, senhora. São desafios à minha autoridade, cortou a Sandra brutalmente. Cada vez que lhes fazes a vontade, cada vez que os fazes sentir especiais, estás a minar as regras que tento estabelecer na minha casa. Paulo observou o confronto com os punhos cerrados, pronto a intervir se fosse necessário. Senhora, com todo o respeito, as crianças precisam. Não me digas o que as crianças precisam. Tu não és a mãe delas. Não és nada mais do que uma empregada que esqueceu o seu lugar. Mariana endireitou-se e Paulo viu um fogo nos seus olhos que não vira antes. Tem razão, senhora. Não sou a mãe delas. Mas sou a única pessoa nesta casa que as trata como seres humanos em vez de como estorvos. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Sandra ficou boquiaberta com o desafio direto.
Como te atreves? A tratá-los com amor. A ler-lhes histórias. A fazê-los sentir que valem alguma coisa, continuou Mariana, com a voz a tremer mas firme. Estas crianças merecem amor, não crueldade. Sandra aproximou-se mais, com os olhos a brilhar de malícia. Essas crianças, disse com voz venenosa, são uma maldição nesta casa. São um lembrete vivo dos fracassos do Paulo, dos seus casamentos patéticos, da sua incapacidade de manter uma mulher. Paulo apoiou-se na parede, sentindo as palavras a atingi-lo como punhais. São a prova de que o meu marido é um perdedor que coleciona filhos de mulheres que o abandonaram, continuou Sandra com uma crueldade arrepiante. E cada vez que olho para eles, lembram-me que me casei abaixo das minhas possibilidades. Isso não é verdade, exclamou Mariana. Essas crianças são inocentes. Não escolheram nascer, não escolheram perder as suas mães. Exato, cortou a Sandra. Não escolheram nascer, mas eu também não escolhi tê-los na minha vida. E já estou farta de fingir que me importo. Então, o que planeia fazer? Perguntou Mariana com uma coragem desesperada. Um sorriso cruel formou-se nos lábios de Sandra. Já decidi. Vou mandá-los para um colégio interno, longe, onde não tenha de os ver nunca mais. O Paulo pode visitá-los aos fins de semana se quiser, mas eu recuperarei a minha casa e o meu casamento. Paulo sentiu o mundo a desmoronar-se à sua volta. A sua esposa estava a planear desterrar os seus filhos como se fossem animais indesejados. Não pode fazer isso, disse Mariana com lágrimas nos olhos, mas com voz firme. O Sr. Paulo nunca o permitiria se soubesse como os trata. Ah, sim, troçou Sandra. E quem lhe vai dizer? Tu? Uma empregada ilegal que pode desaparecer com uma única chamada telefónica. Se for preciso, sim, respondeu Mariana com uma coragem que deixou Paulo sem fôlego. Contar-lhe-ei tudo quando ele regressar. Tudo o que vi, tudo o que lhes tem feito a estas crianças inocentes. O rosto de Sandra ficou vermelho de fúria. Atreves-te a ameaçar-me? A tentar destruir o meu casamento com as tuas mentiras. Não são mentiras e a senhora sabe, replicou Mariana. O Sr. Paulo merece saber a verdade sobre como trata os seus filhos. Basta, gritou Sandra, mas Paulo notou pânico na sua voz. Não vais arruinar a minha vida com a tua interferência. Nesse momento, as três crianças apareceram à porta da cozinha, atraídas pelos gritos. As suas carinhas estavam pálidas de terror. Que se passa? Perguntou Beatriz com voz trêmula. Regressem aos vossos quartos, ordenou-lhes Sandra. Mas as crianças não se moveram, procurando instintivamente proteção perto de Mariana. Estas crianças podem ouvir o que realmente pensa delas, disse Mariana, protegendo as crianças atrás de si. É isso que quer. Importa-me pouco o que ouçam, respondeu Sandra com uma crueldade arrepiante. Já está na hora de entenderem a realidade. Mariana, perguntou Beatriz com voz pequena. Vão mandar-nos para longe. Paulo viu como Mariana se ajoelhou em frente às crianças, pegando nas mãozinhas de Beatriz entre as suas. Não, meu amor, isso não vai acontecer, disse com firmeza, embora Paulo pudesse ver o medo nos seus olhos. Não faças promessas que não podes cumprir, atirou-lhe Sandra. Estas crianças vão aprender que nesta casa mando eu, não uma empregada sentimental. Gonçalo começou a chorar baixinho e Diogo escondeu-se atrás de Mariana. Olhe para eles, disse Mariana a Sandra, apontando para as crianças aterrorizadas. Veja o que a sua crueldade lhes está a fazer. São só bebés assustados. São parasitas, respondeu Sandra friamente. E vou livrar-me deles de uma vez por todas. Paulo não aguentou mais. Deu um passo em frente, mas Mariana deteve-o com um olhar suplicante. Os seus olhos diziam-lhe claramente, não, ainda não. Vai piorar as coisas. Senhora, disse Mariana, pondo-se de pé e enfrentando Sandra diretamente. Não vou permitir que magoe mais estas crianças. Permitir? Riu-se Sandra com troça. Quem pensas que és para permitir, ou não permitir, alguma coisa na minha casa? Sou a pessoa que cuidou deles quando mais ninguém o fazia, respondeu Mariana com dignidade. Sou quem os consola quando choram, quem se levanta com eles à noite quando têm pesadelos, quem se certifica de que comem e se sentem seguros. És uma empregada, rugiu Sandra. E a senhora é a madrasta deles, mas age como se fossem inimigos em vez de crianças que precisam de amor. O confronto escalara para um ponto perigoso. Paulo via que Sandra estava a perder completamente o controlo. Já chega, gritou Sandra. Estou farta da tua interferência, da tua atitude, da tua existência miserável na minha casa. Dirigiu-se diretamente a Paulo. E tu, Miguel? Vem cá, agora.
Paulo aproximou-se, com o coração a martelar. Vês esta porcaria? Disse-lhe Sandra, apontando para umas gotas de água no chão onde Mariana estivera a preparar biberões para Diogo. Limpa. Sim, senhora, respondeu Paulo, dirigindo-se para onde estava a esfregona. Não, gritou-lhe Sandra. Com as mãos. Quero que limpes com as mãos, para aprenderes que o teu lugar é no chão, tal como o dela. Paulo paralisou. Sentia os olhares horrorizados das crianças, a humilhação ardente a subir-lhe pela garganta. Estás à espera de quê? Insistiu Sandra com crueldade. No chão, agora. Paulo ajoelhou-se lentamente e começou a limpar a água com as mãos, enquanto Sandra observava com satisfação sádica. As crianças olhavam com os olhos enormes e Paulo pôde ver as lágrimas a escorrerem pelas bochechas de Mariana. Assim está melhor, disse Sandra com troça. No teu lugar apropriado. Paulo engoliu a sua humilhação, pensando nos seus filhos, em Mariana, em tudo o que estava em jogo. E agora, continuou Sandra, dirigindo-se novamente a Mariana, vamos esclarecer algumas coisas de uma vez por todas. Senhora. Silêncio. Tomei uma decisão. Amanhã, vais-te embora desta casa. Já não tolero a tua insubordinação nem a tua interferência com a minha família. As crianças agarraram-se a Mariana, que as abraçou protetoramente. E as crianças? Perguntou Mariana com voz quebrada. As crianças vão aprender a viver sem os teus mimos constantes. Vai ser bom para elas. Não, disse Mariana firmemente. Não vou abandoná-las. Não tens escolha. Sim, tenho, gritou Mariana, surpreendendo todos com a sua veemência. Estas crianças precisam de mim e eu não vou deixá-las sozinhas com alguém que as odeia. Então, vou ligar para o CEF agora mesmo, ameaçou Sandra, tirando o telemóvel. Faça-o, desafiou a Mariana. Mas não me vou embora calada. Antes de chegarem, vou certificar-me de que toda a gente sabe que tipo de mulher a senhora é realmente. Paulo observava a cena com uma mistura de orgulho e terror. Mariana estava a arriscar tudo pelos seus filhos. Vais arruinar a tua vida por estes pirralhos que nem sequer são teus, gritou-lhe Sandra. Vale a pena arriscar a minha vida por crianças inocentes que merecem ser protegidas, respondeu Mariana sem recuar. Estás louca. O que é louco é odiar crianças que não fizeram nada de mal, exceto existir. Beatriz começou a chorar, agarrando-se a Mariana. Mariana, vais-te embora, soluçou. Vais deixar-nos. Paulo viu como Mariana se ajoelhou e pegou nas carinhas das 3 crianças entre as suas mãos. Ouçam-me bem, disse-lhes com voz firme mas amorosa. Aconteça o que acontecer, quero que saibam que vos amo, que são boas crianças, inteligentes e valiosas. Nunca se esqueçam disso. Que cena tão comovente, troçou Sandra. Mas o teatro acabou. Amanhã, desapareces daqui. Mariana pôs-se de pé, olhando diretamente para Sandra com uma determinação feroz. Primeiro morta do que abandonar estas crianças, declarou com uma voz que não tremia. O desafio ficou a pairar no ar como uma declaração de guerra. Paulo deu-se conta de que chegara o momento. Não podia continuar escondido atrás do seu disfarce enquanto a mulher que realmente amava os seus filhos arriscava tudo para os proteger. Amanhã, de uma forma ou de outra, a verdade viria à luz. Mas enquanto observava Mariana a abraçar os seus filhos aterrorizados, com Sandra a planear destruir todos os que ele amava, Paulo soube que o seu coração já tomara uma decisão que a sua mente demorara a reconhecer. Já não se tratava apenas de salvar os seus filhos de Sandra, tratava-se de salvar a família real que encontrara no lugar menos esperado. A noite caiu sobre a casa como um presságio, e Paulo sabia que o amanhecer traria o fim de todas as mentiras, para o bem ou para o mal. O 6º dia amanheceu com uma quietude ominosa que Paulo reconheceu imediatamente, a calma antes da tempestade definitiva. Acordou na claustrofóbica despensa com a determinação de um homem que chegara ao limite do que podia suportar. Desceu para a cozinha às 5h30 da manhã, 2 horas antes do habitual. Precisava de tempo para pensar, para encontrar uma solução antes de Sandra cumprir a sua ameaça de expulsar Mariana. Enquanto preparava café, as suas mãos tremiam ligeiramente, não de nervos, mas da adrenalina de saber que tudo estava prestes a mudar para sempre. Mariana apareceu às 6, mais cedo do que nunca também. Os seus olhos estavam inchados e vermelhos, como se tivesse chorado a noite toda. Bom dia, murmurou, sem o olhar diretamente. Bom dia. Está bem. Não, respondeu com uma honestidade brutal. Hoje é o meu último dia aqui, e não sei o que vai acontecer com as crianças quando eu me for embora. Paulo sentiu o coração partir-se ao ver esta mulher extraordinária a preparar-se para se sacrificar pelos seus filhos. Mariana, começou Paulo cuidadosamente.
Quero que saiba que a senhora é a pessoa mais corajosa que já conheci. O que fez por estas crianças é heroico. Ela olhou com surpresa e algo que parecia ternura. Não sou heroica, Miguel. Só faço o que qualquer pessoa decente faria. Essas crianças merecem ser protegidas. Nem toda a gente arriscaria tudo por crianças que não são suas, insistiu Paulo. A senhora ama-as como se fossem seus próprios filhos. É que são, murmurou Mariana, com lágrimas a formarem-se nos seus olhos. Em tudo o que importa, são meus filhos. Criei-os, consolei-os, protegi-os. E agora? Não conseguiu terminar a frase. Às 7 em ponto, as crianças desceram para tomar o pequeno almoço. Paulo preparara-lhes algo especial, panquecas em forma de coração com mel e morangos, chocolate quente com marshmallows, tudo o que sabia que eles gostavam. Se ia ser o último pequeno almoço de Mariana com eles, queria que fosse memorável. Mas quando as crianças viram a comida especial, em vez de se alegrarem, as suas carinhas encheram-se de tristeza. Eram suficientemente inteligentes para perceber que refeições especiais geralmente significavam despedidas. É verdade? Perguntou Beatriz com voz pequena, dirigindo-se a Mariana. Vais-te embora hoje? Mariana ajoelhou-se em frente às 3 crianças, pegando nas suas mãozinhas entre as suas. Sim, meu amor, disse com voz quebrada mas firme. Mas quero que saiba uma coisa muito importante. Gonçalo começou a chorar e Diogo agarrou-se à saia de Mariana. Amo-vos com todo o meu coração, continuou Mariana. Cada dia que passei convosco foi um presente. São as crianças mais especiais do mundo inteiro. Mas não queremos que te vás embora, soluçou Gonçalo. Eu também não quero ir-me embora, admitiu Mariana. Mas às vezes os adultos tomam decisões que as crianças não entendem. Paulo observava a cena com o coração destroçado, lutando contra o impulso de revelar tudo naquele mesmo momento. Quero que me prometam uma coisa, continuou Mariana. Prometam que se vão lembrar sempre do quanto valem, do quão inteligentes e bons são. E que o vosso pai vos ama, mesmo que às vezes pareça perdido. Vais esquecer-te de nós? Perguntou Diogo com a sua vozinha. Jamais, respondeu Mariana, beijando-lhe a testa. Levo-vos aqui, no meu coração, para sempre. Beatriz, sempre a mais madura, abraçou fortemente Mariana. Obrigada por teres cuidado de nós quando o papá não estava, sussurrou-lhe ao ouvido. Paulo sentiu algo a partir-se definitivamente no seu peito. Depois do pequeno almoço, enquanto as crianças se preparavam para ir para a escola, Paulo encontrou Mariana a guardar os seus escassos pertences numa pequena mala. Não tem muitas coisas, observou. Nunca precisei de muito, respondeu ela. Só de um lugar para trabalhar e de crianças para cuidar. Agora encolheu os ombros com tristeza. Tem algum sítio para onde ir? Arranjarei alguma coisa, disse com uma determinação forçada. Arranjo sempre. Mariana, começou Paulo, decidindo arriscar. E se houvesse outra maneira? E se as coisas pudessem mudar? Ela olhou com curiosidade. Que queres dizer? Antes que Paulo pudesse responder, ouviram os passos de Sandra a descer as escadas. Era cedo para ela, o que significava que viera especificamente para supervisionar a expulsão de Mariana. Miguel, disse Sandra com voz fria, vai preparar o meu pequeno almoço. A Mariana e eu temos assuntos a resolver. Paulo dirigiu-se para a cozinha, mas ficou perto da porta para ouvir. Sabia que esta poderia ser a última oportunidade de obter provas definitivas da crueldade de Sandra. Bem, começou Sandra com satisfação evidente. Chegou a hora de desapareceres da minha casa. Sim, senhora, respondeu Mariana com dignidade. Espero que tenhas aprendido a lição sobre meter-te onde não é chamada, continuou Sandra. A ver se no teu próximo emprego te lembras qual é o teu lugar. Aprendi muitas coisas a trabalhar aqui, respondeu Mariana cuidadosamente. Ah, sim. Como o quê? Aprendi que há pessoas capazes de odiar crianças inocentes. Aprendi que o dinheiro não garante a decência. E aprendi que, às vezes, as crianças precisam de ser protegidas dos adultos que supostamente deveriam cuidar delas. O silêncio que se seguiu foi tenso. Tem muito cuidado com o que dizes, ameaçou Sandra. Ou o quê? Vai ligar para o CEF. Faça-o. Mas antes de me levarem, vou certificar-me de que toda a vizinhança sabe como trata essas crianças. Ninguém vai acreditar em ti, troçou Sandra. És uma empregada despeitada a inventar mentiras. As crianças podem confirmar tudo o que vi, replicou Mariana com coragem. As crianças são os mentirosos manipuladores, tal como o pai delas, cuspiu Sandra com veneno. Paulo cerrou os punhos. O Paulo confia em si, disse Mariana.
Não sabe que tipo de pessoa a senhora é realmente. O Paulo é um idiota, explodiu Sandra, perdendo completamente a compostura. Um perdedor sentimental que me deu uma vida cheia de fardos indesejados. Paulo aproximou-se mais da porta. Essas crianças não são fardos, defendeu Mariana firmemente. Claro que são. São a prova viva dos fracassos do Paulo. São lembretes constantes de que me casei com um homem de segunda mão. Eles não escolheram nascer, e eu não escolhi criá-los, gritou Sandra. Casei-me com o Paulo por estabilidade financeira, não para ser ama dos seus erros passados. Paulo sentiu o sangue gelar ao ouvir a sua esposa confirmar as suas piores suspeitas. A senhora é uma mulher terrível, disse Mariana com repugnância evidente. E tu és uma empregada que esqueceu o seu lugar. Mas isso acabou. Desapareces agora mesmo e espero nunca mais te ver. Antes, tenho algo a dizer-lhe, declarou Mariana com uma coragem feroz. Não quero ouvir mais nada da tua boca. A senhora não tem o direito de destruir aquelas crianças, gritou Mariana, usando toda a força dos seus pulmões. São crianças inocentes que merecem amor, não o seu ódio doentio. Basta, rugiu Sandra. Estou farta de ti, deles, de todo este circo. E eu estou farta de ver como maltrata crianças indefesas, respondeu Mariana sem recuar. A senhora é um monstro. Monstro, gritou Sandra, completamente fora de controlo. Vou mostrar-te quem é o monstro aqui. Paulo ouviu ruídos de luta e, depois, o grito aterrorizado de Mariana. Largue-me. Está louca. Vamos calar-nos as duas para sempre, gritou Sandra com voz enlouquecida. Paulo correu para a sala e encontrou uma cena que lhe gelou o sangue. Sandra tinha uma faca de cozinha na mão e avançava em direção a Mariana, que recuava aterrorizada. Arruinaste a minha vida, gritava Sandra. Eles arruinaram a minha vida, e tu também. Mas acabou-se. Sandra, por favor, suplicou Mariana com as mãos levantadas em defesa. Vou silenciar-te para sempre, gritou Sandra, levantando a faca. Sandra, para, rugiu Paulo com toda a força dos seus pulmões. A faca parou no ar. Sandra virou-se lentamente, com os olhos desorbitados, e ficou branca como papel ao ver Paulo parado à porta. Paulo, murmurou com a voz afogada de choque. Sim, respondeu Paulo, tirando o chapéu de cozinheiro e caminhando lentamente na sua direção. Sou o Paulo, o teu marido. O homem que tens andado a enganar durante 2 anos. A faca caiu das mãos entorpecidas de Sandra e embateu no chão. Mas tu estavas em viagem, gaguejou. Não, disse Paulo com voz firme. Estive aqui o tempo todo. Vi tudo. Ouvi tudo. Mariana olhava a cena em choque total, sem conseguir processar o que estava a ver. Miguel, murmurou, confusa. Não me chame Miguel, respondeu Paulo, olhando-a com ternura. Chame-me Paulo. E estas crianças que a senhora tem estado a proteger tão corajosamente são meus filhos. Nesse momento, as 3 crianças apareceram a correr à porta. Tinham ouvido os gritos lá de cima. Papá, gritou Beatriz, correndo diretamente para Paulo. Papá, papá, choraram Gonçalo e Diogo, agarrando-se às suas pernas. Paulo ajoelhou-se e abraçou os seus 3 filhos, sentindo as lágrimas a correrem pelo rosto. Estou aqui, sussurrou-lhes. O papá está aqui e não se vai embora nunca mais. Mas tu és o Miguel, disse Gonçalo, confuso. O Miguel era um disfarce, explicou Paulo suavemente. Queria surpreender a Sandra, mas acabei por descobrir coisas que nunca devia ter permitido que acontecessem. Sandra estava paralisada, a observar o seu mundo a desmoronar-se. Paulo, começou com voz trêmula. Posso explicar? Explicar o quê? Perguntou Paulo, pondo-se de pé, mas mantendo os filhos perto de si. Explicar-me como tens estado a torturar psicologicamente os meus filhos. Explicar-me como lhes disseste que eu já não gostava deles. Explicar-me como planeavas mandá-los para um colégio interno. Isso não é. Explicar-me como obrigaste o Gonçalo a repetir que não merecia esta família, continuou Paulo, com a voz a crescer em intensidade. Explicar-me como trancaste a Beatriz num quarto escuro por querer ligar ao pai. Paulo, por favor. Explicar-me como ameaçaste deportar a única pessoa que realmente cuidava dos meus filhos. Sandra tentou uma última manipulação. Era pelo nosso casamento, disse com voz chorosa. Queria que tivéssemos privacidade, que fôssemos uma família real. Uma família real, repetiu Paulo com amargura. Sabes o que é uma família real, Sandra? É o que acabo de presenciar. A Mariana a arriscar a vida para proteger os meus filhos.
Os meus filhos a cuidarem uns dos outros porque não tinham mais ninguém. Isso é uma família real. Mas eu amo-te, gritou Sandra desesperadamente. Não, disse Paulo firmemente. Tu amas o meu dinheiro. Confessaste-o ao telemóvel. Ouvi-te dizer que te casaste comigo por estabilidade financeira. Sandra desmoronou-se. Paulo, murmurou Beatriz suavemente. Já não vamos viver com medo. Paulo ajoelhou-se novamente em frente aos filhos. Nunca mais, prometeu solenemente. O papá vai certificar-se de que se sentem seguros e amados todos os dias das vossas vidas. E a Mariana? Perguntou Gonçalo. Vai ficar. Paulo olhou para Mariana, que permanecera em silêncio durante toda a revelação, a processar que o homem que conhecera como Miguel era realmente o pai das crianças. Mariana, disse Paulo suavemente, aproximando-se dela. A senhora provou ser mais mãe para os meus filhos do que a própria madrasta. Se estiver disposta, gostaria de lhe oferecer não apenas um emprego, mas um lugar permanente na nossa família. Mariana olhou com os olhos úmidos. Fala a sério. Completamente a sério, respondeu Paulo. Estas crianças precisam de si. Eu preciso de si. A senhora entende o que significa amar incondicionalmente. O que significa sacrificar-se por quem se ama. É isso que quero para os meus filhos. Não, gritou Sandra subitamente. Não podes substituir-me pela empregada. Não te estou a substituir, respondeu Paulo calmamente. Estou a divorciar-me de ti. O nosso casamento acabou no momento em que decidiste odiar os meus filhos. Paulo, por favor, podemos ir à terapia. Podemos. Não, cortou a Paulo definitivamente. Algumas coisas não têm perdão. Maltratar crianças inocentes é uma delas. Dirigiu-se para a porta. Quero que saias desta casa, agora mesmo, ordenou com uma autoridade que não admitia discussão. Podes mandar alguém buscar as tuas coisas amanhã, mas não quero voltar a ver-te perto dos meus filhos. Esta casa também é minha, protestou Sandra. Esta casa está em meu nome, respondeu Paulo. E já não és bem-vinda aqui. Sandra olhou à volta, desesperada, à procura de algo, qualquer coisa que pudesse mudar a situação, mas encontrou apenas os rostos de 3 crianças que já não lhe tinham medo, o olhar firme de Mariana e a determinação inabalável de Paulo. Isto não vai ficar assim, ameaçou enquanto se dirigia para a porta. Sim, vai ficar assim, respondeu Paulo. E, Sandra, se tentares fazer alguma coisa para prejudicar a Mariana por causa da sua situação migratória, vou certificar-me de que enfrentas as consequências legais por tudo o que fizeste aos meus filhos. Agora tenho testemunhas. Sandra saiu da casa, batendo a porta e deixando para trás apenas o eco de 2 anos de mentiras. Paulo virou-se para Mariana e para os seus filhos, sentindo-se como se pudesse respirar completamente pela primeira vez em anos. E agora? Perguntou Mariana suavemente. Agora, disse Paulo, pegando nas mãos dos seus 3 filhos, começamos de novo. Como uma família real. Naquela tarde, Paulo sentou-se no jardim traseiro a observar uma cena que nunca pensou ser possível. Os seus 3 filhos a brincarem livremente na relva, a rirem sem medo, enquanto Mariana preparava o jantar na cozinha, a cantarolar suavemente. Papá, disse Beatriz, aproximando-se e sentando-se ao seu lado na relva. A sério que não te vais embora outra vez? Nunca mais, prometeu Paulo, abraçando-a. De agora em diante, o meu lugar é aqui, convosco. E a Mariana vai ficar para sempre. Se ela quiser, sim, respondeu Paulo. Porque ela conquistou um lugar nesta família. Gonçalo e Diogo aproximaram-se a correr, com terra nas mãos e sorrisos enormes nos rostos. Papá, vem brincar, gritou-lhe Gonçalo. Sim, vem, repetiu Diogo. Paulo levantou-se e correu atrás dos filhos pelo jardim, ouvindo as suas risadas a encherem o ar. Pela primeira vez em anos, o som da felicidade ressoava naquela casa. Da janela da cozinha, Mariana observava a cena com lágrimas de alegria nos olhos. Paulo viu-a e fez-lhe sinal para que se juntasse a eles. Mariana, vem, gritaram as crianças em uníssono. Ela saiu para o jardim, tirou o avental e correu na direção deles. Paulo recebeu-a com um sorriso que estivera escondido durante demasiado tempo. Obrigado, sussurrou-lhe ao ouvido enquanto as crianças brincavam à volta deles. Obrigado por proteger o que é mais importante na minha vida quando eu não soube fazê-lo. Obrigada a si por me dar uma família, respondeu ela. Enquanto o sol se punha sobre o jardim, Paulo deu-se conta de que, por vezes, as melhores surpresas da vida não são as que planeamos, mas as que descobrimos quando temos a coragem de ver a verdade. A sua casa estava finalmente cheia do som que sempre devia ter tido, o som do amor verdadeiro, da risada das crianças e da paz de uma família real.
A verdade, finalmente, libertara-os a todos.